o que tirar como lição, Bruno, dessa demissão do que virou o Flamengo? Porque, se eu não me engano, o Flamengo é o único clube do Brasil que demite treinador vitorioso. O Flamengo tem esse talento, né? Eu não vejo um treinador campeão brasileiro, campeão de Libertadores, ser demitido em outro clube. Agora, no Flamengo tem muito esse clima, às vezes, do ego, da vaidade, do orgulho ferido, né? Não, valorizou muito nessa renovação. Eu vou guardar isso, porque isso não me deixou satisfeito. Aí tem também a situação de não ser um treinador escolhido por essa diretoria, que pode também pesar. Só que aí pode comprometer toda uma temporada de novo. E aí, Bruninho, eu não sei se você sabe, eu pergunto até para o Mauro, porque eu vi duas opções. Aí, só para o Mauro passar a informação e já passar a palavra para o Bruno, que o Bruno ainda nem participou, eu vi, Mauro, que são 3 meses que ele vai receber de multa, e numa outra situação eu li que o Flamengo vai pagar o salário dele até ele arrumar um outro emprego. Qual das duas é a verdadeira, Mauro? Você sabe? Desculpa, eu estava tentando ouvir uma informação aqui. Poderia repetir, meu pilhado? Não, porque eu li duas versões. Uma é que a multa seria de 3 salários do Felipe Luiz. 3 salários. Porque eu li depois que o Flamengo tem que pagar a ele. 3 salários. É isso. 3 salários. A multa é baixa. Ele quis multa baixa. Ele quis multa baixa. Tá, porque eu tinha lido também que era pagar o salário dele enquanto ele não arrumasse emprego. Não, então são 3 salários do Felipe Luiz, o que deve gerar ali, Bruno, em torno de 5 milhões, 7 milhões e meio de reais. Deve ser mais ou menos isso o que o Felipe Luiz vai receber. Agora, por que só o Flamengo tem isso, Bruno Prado, na sua opinião? De demitir treinador campeão. Foi assim com o Dorival Júnior, Libertadores e Copa do Brasil, é agora com Felipe Luiz, Libertadores e Campeonato Brasileiro, e foi assim com o Rogério Ceni, Campeonato Brasileiro. Bom, algumas coisas aí acontecem em todos os clubes, política, ego, mas no Flamengo tem uma coisa a mais, porque no Flamengo acham que é o Bayern de Munique do Brasil, e não é. Esse é um ponto. Há uma coisa meio enraizada nos últimos anos no Flamengo, e acho que isso está nos dirigentes, na torcida, em tudo, nem tanto nos profissionais, jogadores e treinadores, de que o Flamengo tem que ganhar de todo mundo de 8-0, igual ganhou ontem, que todo mundo é Madureira, que o Flamengo é o Bayern. 19, 8 cai. Sim. Que é isso, que o Flamengo é o Bayern, sei lá, o Corinthians é o Nova Iguaçu, São Paulo é o Madureira, o Grêmio é o Sampaio Correia, sei lá, o Olaria, é isso. Cria-se uma coisa de que, como o Flamengo tem dinheiro, tem elencos bons, ele tem que massacrar todo mundo o tempo inteiro, não pode oscilar, não pode jogar mal e tem que ser avassalador, que é uma coisa irreal. Nem para o Bayern de Munique, que eu dei como exemplo, isso é real. Nem para o Bayern de Munique. Imagine para qualquer time brasileiro, serve para qualquer um. Que o futebol brasileiro já teve domínios, agora o Flamengo e o Palmeiras são dominantes, mas já teve um momento que o Corinthians foi dominante, já teve um momento que o São Paulo foi dominante, e todos caem nessa cilada. O São Paulo demitiu o Muricy Ramalho 6 meses depois de ser tricampeão brasileiro. Para mim, essa é a marca da derrocada do São Paulo. Se for colocar qual é o marco, para mim é essa aí. A demissão do Muricy 6 meses depois de ser tricampeão brasileiro, porque ficou um recado claro de que ali eles estavam achando que era assim o Real Madrid. Então, pô, se o cara ganha só o brasileiro e não ganha a Libertadores, que absurdo, manda esse cara embora. Então, e claro que ali também teve política envolvida, luta por mudança de terceiro mandato, enfim. Coisa que também está envolvida no Flamengo. Essa coisa do presidente querer o técnico dele acontece em tudo que é lugar. Isso aí é muito comum no futebol brasileiro. Mas tem essa impressão sempre, né? Porque até agora, assim, o Flamengo não jogou bem nesse ano, é verdade. Mas, assim, o Flamengo jogou 3 jogos importantes no ano. São Paulo, Inter e Vitória. Campeonato Brasileiro, só. Mais nada. O Flamengo jogou um campeonato estadual, alguns jogos com o Sub-20, e jogou 2 amistosos que valem taça. E não estou falando isso agora, de Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. Eu sempre falei isso. Para mim, isso aí é amistoso com taça. Isso aí não vale nada. Pô. E a prova disso, eu vi um corte do Vampeta ontem aqui no programa, que ele falou, tá bom, vamos colocar uma suposição. Flamengo ganha a Supercopa, ganha a Recopa e ganha o Carioca.
e no fim do ano ele não ganha nem o brasileiro, e eu até vou acrescentar alguma coisa que o Vampeta falou, não ganha nem brasileiro, nem Libertadores, nem Copa do Brasil. Eu até acrescento, vice-brasileiro por 1 ponto, vice da Libertadores perdendo nos pênaltis e, sei lá, semifinal de Copa do Brasil. E eu falar que o ano foi uma porcaria. Aí quando perde, isso tem um peso enorme. E quando ganha, não vale nada. É uma coisa muito maluca. E aí uma coisa do futebol brasileiro em geral, que não é só do Flamengo, né? Que a pergunta foi mais específica do Flamengo. Mas do futebol brasileiro em geral. E acho que essa demissão do Felipe, assim, para quem gosta do futebol, ela é muito desanimadora. Eu não sou torcedor do Flamengo, todo mundo sabe disso, mas é muito desanimador, cara. Quando eu li a notícia ontem, até eu li de novo para ver se não era um perfil fake, se não era perfil de piada, porque, assim, é uma coisa ridícula. É desanimador porque você tem um cara promissor, cara que já mostrou que tem qualidade, jovem, identificado com o clube onde ele está, vencedor como jogador e treinador, e nem ele teve direito a ter 1 mês de oscilação. Porque antes da demissão, o time estava sendo chamado de sem vergonha, teve ofensa contra ele no estádio, foram na casa de jogador que está fazendo festa de aniversário, foram na porta de CT. Isso com 1 mês de um time jogando mal, um time que ganhou tudo ano passado. Assim, você não tem crédito, você não tem nada. Por isso que eu falo, quando você tem proposta, se manda, cara. Ninguém gosta de você. As pessoas gostam de você se você ganhar. Se você não ganhar, as pessoas querem te massacrar, querem acabar com você. E isso não é só no Flamengo, é em todos os clubes. Agora eu tô falando de futebol brasileiro em geral. Um treinador como ele, jovem, promissor, se ele quiser ganhar dinheiro, ele vai ganhar muito dinheiro no Brasil. O Jorge Sampaoli, por exemplo, só com as 4 passagens dele aqui no Brasil, ele deve estar rico. Sem contar o que ele ganhou no resto da carreira. Se ele contasse só o que ele ganhou aqui no Brasil, o cara tá milionário. Ele teria resolvido a vida dele só com multa, com salário que ele ganhou aqui no futebol brasileiro. O Jorge Sampaoli, que já teve 4 passagens aqui. Então, se você quiser ganhar dinheiro, e é legítimo querer ganhar dinheiro, aqui é um ótimo lugar para você trabalhar, porque pagam salários absurdos, até para transferir a responsabilidade para o técnico, colocam multas absurdas, o dinheiro não é seu, né, com exceção dos times que têm dono, mas outros times trabalham com dinheiro que não é dele, então tudo bem. O dinheiro não é meu, eu pago, sei lá, 20 milhões para esse cara de multa e não tem problema. Então, se você quiser ganhar dinheiro, aqui é ótimo. Se você quiser desenvolver uma carreira, se você quiser crescer, desenvolver, fazer uma carreira consolidada, você tem que se mandar o mais rápido possível. Trabalhar aqui é uma perda de tempo. E o Felipe, se eu fosse ele, eu faria isso, como o André Jardine já fez, como o Silvinho já fez, como o Thiago Nunes já fez. O Mano já é mais veterano, agora foi lá para o Peru. Assim, o Antônio Carlos Zago está há muito tempo, nem trabalha aqui. Porque aqui é uma perda de tempo, cara. É uma perda de tempo. Se o Felipe ficar aqui, ele vai para um time, que seja o Cruzeiro, que você deu de exemplo. Aí fica 6 meses, vai embora, depois, sei lá, vai para o Grêmio, fica mais 8 meses, vai embora, depois vai para o Corinthians, fica 1 ano, vai embora. E hoje tem uma visão geral que todos os técnicos brasileiros são ruins. O Felipe é um dos poucos que ainda tem uma visão de que ele é bom. Se ele ficar aqui, em 2, 3 anos a visão sobre ele é que ele é ruim. Eu tenho certeza disso. Mesmo que ele não seja ruim, ele não é ruim. Como não são todos ruins. Só que se ele ficar aqui, ele vai acontecer isso. 6 meses em um, 8 meses do outro, 1 ano no outro. E daqui a 3 anos eles vão estar falando dele as mesmas coisas que falam de todos os outros técnicos brasileiros. Então, se ele ficar aqui, ele vai passar a ter, mesmo ele sendo muito competente, ele vai ser ruim. O que mais atrapalha o desenvolvimento de técnico brasileiro é o futebol brasileiro. O clima no geral. Dirigente egocêntrico, política, torcedor que acha que tem o direito de ofender, de xingar. Imprensa mesmo, cada vez mais sensacionalista, agressiva e desrespeitosa. Então, assim, se o cara quiser fazer uma carreira, não faça aqui. Se quiser ganhar dinheiro, aqui é um ótimo lugar. Se quiser trabalhar, desenvolver, se manda. Nem que seja para se auxiliar em algum lugar, para dirigir um time pequeno. Aqui não é lugar para você desenvolver sua carreira. Aqui é perda de tempo. Bom, boa tarde, Pilhado, boa tarde, amigos. Eu vou te falar, eu não sei como é que o cara mantém emprego aqui, não. Se o cara que ganha Libertadores, ganha Campeonato Brasileiro, joga com o campeão da Champions e vai até a decisão por pênaltis. Se esse cara não está garantido no trabalho, a coisa virou qualquer coisa. Então, realmente... Mas, sinceramente, olhando para um outro lado, vocês exploraram bem essa saída do Felipe Luiz, eu acho que a vida, às vezes, ela te dá algumas oportunidades que você não esperava, que você não tem coragem de dar o passo seguinte. Eu sempre falei que eu achava que tanto o Felipe Luiz como o Rogério Ceni são técnicos para trabalhar fora do Brasil. E aí pode estar uma boa oportunidade para o Felipe Luiz começar a carreira internacional. O Cudê está indo para o River Plate, o Alavés lá está livre, de repente ele entra no Alavés, que é um timinho desse tamanho, mas é uma oportunidade. Ele não vai querer começar
pelo Real Madrid, como essa história do Chelsea. Não, começa no Estrasburgo, não no Chelsea. E até melhor para ele, para adaptação, para fazer uma situação nova. Então eu acho que é uma boa oportunidade para ele começar uma nova carreira lá fora e não entrar na tentação de ficar aqui no mercado. Amanhã depois ele aceita uma proposta do Inter, do São Paulo, do Bahia, sei lá de quem, aí ele vai entrar nesse ciclo vicioso que não leva a lugar nenhum. Se ele quiser, tiver grandes pretensões, quiser fazer uma carreira internacional, ele tem uma ótima oportunidade. Para ele ter a condição de trabalho que ele tinha no Flamengo, só se ele for o Palmeiras. Não parece que o Palmeiras está disposto a fazer essa troca. Então ele iria para algum clube com menor condição do que o Flamengo. Quem vier para o Flamengo vai ter 50% de chance de ganhar títulos, como o Abel Ferreira tem as outras 50%. Então, para mim, é uma boa oportunidade para o Felipe Luiz dar um up na carreira dele. Vai para a Europa, ele já falou isso algumas vezes, vai trabalhar de auxiliar técnico no Atlético de Madrid, sei lá. Para mim, é uma ótima oportunidade para ele começar a carreira dele de uma maneira séria, legal, lá na Europa, sem esse tipo de paixão, de torcida, nada. Vai trabalhar no time menor e aí, de repente, ele pode ter uma visão exata do tamanho dele. Claro que é tudo que vocês já falaram, é sacanagem, falta de respeito, enfim. Nada justifica, antes de ter começado a temporada, porque ninguém vai me convencer que essas Copas, Campeonato Regional, essas coisas significam alguma coisa. A única coisa, começou mal o Campeonato Brasileiro, ok, mas dá tempo de recuperar. O resto, nada justifica para um time que estava no dia 17 de dezembro disputando o Mundial de Clubes lá no Oriente Médio. Então, para mim, eu acho que foi uma boa lição para o Felipe Luiz, para ele sentir o que é o mercado brasileiro. Ele pode optar por continuar nessa piada que é o futebol brasileiro. Propostas ele terá. Mas se sou ele, eu aproveito a oportunidade e já tomo o meu caminho. Para mim, o caminho que o Felipe deveria tomar é dirigir algum time na Europa. Mas aí só te corrigindo, né? Dirigir algum time grande na Europa, né? Sim. Porque hoje você dirigir um time pequeno da Europa é muito menos que você dirigir um Flamengo, um Palmeiras. Sim. Ele vai começar a pegar, por exemplo, o Alavés. Ele vai ganhar menos. O Simeone começou também num time pequeno. Brincadeira, que é melhor trabalhar no Alavés do que no Flamengo ou no Palmeiras. Não. Eu falei que ele, para ele começar a carreira internacional, ele vai ter que começar num time pequeno. Ele vai ter que começar no Alavés, ele vai ganhar menos, ele vai ter menos prestígio, mas ele entra no mercado europeu. Isso eu acho que é o a mais para ele. Ele entra no grande mercado do futebol, que é a Europa. E se ele ficar aqui, ele vai ficar nesse ciclo vicioso. Ele não vai sair do Flamengo para um time maior. Então, lá é o caminho para ele entrar na Europa. Eu acho que tem um detalhe aí, tá? Eu concordo com você que para ele ir para o Brasil tem que ser para um clube que tenha dinheiro e planejamento, mas tem o Cruzeiro aí, hein, Flávio? O Cruzeiro, a gente sabe como o futebol é vaidade. Aí o Pedrinho vai ver o Leonardo Jardim indo pro Cruzeiro, o Tite ainda faz um trabalho muito abaixo lá, dinheiro e elenco o Cruzeiro tem. O Cruzeiro poderia ser uma oportunidade em breve também pro Felipe Luiz, né? Se sou eu, então aí é questão de gestão de carreira. Eu, Flávio, sendo o Felipe Luiz, com a condição que eu acho que ele tem. Então a proposta do Cruzeiro não é a proposta do Alavés. Eu vou para o Alavés. Eu vou andar. Porque ele vai ficar no Cruzeiro 6 meses, 7 meses, ganha alguma coisa, perde, vai ser demitido. Aí ele vai entrar nesse mercadão aí. Vai ficar rodando para lá, vai ganhar dinheiro pra caramba e tal. Mas vai ficar aqui. Vai ficar limitado a isso aqui. Se ele quer ganhar passos novos, se ele quer dar um caminho novo para a vida dele, para a carreira dele, é uma ótima oportunidade dele pegar uma proposta num time menor da Europa e entrar no mercado europeu. E isso é o que eu faria. Acho que ele não precisa de grana. Grana, é claro. Ele vai ganhar muito mais no Cruzeiro do que no Alavés, por exemplo. Óbvio. Mas é isso que ele quer. Aí é uma questão fazer gestão de carreira. Se sou eu, aproveito a oportunidade, já não entro, saio do mercado brasileiro. Nem entro, porque nem entrou. No Flamengo, acabou, estava lá, foi promovido e ficou lá. Nem entrou no mercado. Entrar no mercado brasileiro é uma coisa muito perigosa, porque você entra nessa roda que dá muito dinheiro, dá muita multa, mas também não sai do lugar. Profissionalmente você fica restrito àquilo. Se é isso que ele quer, aí é uma questão de opção. Se ele quiser crescer na carreira, virar um nome mundial, ser respeitado internacionalmente, e se ele entender que tem essa capacidade, eu acho que tem, é um ótimo momento para ele pegar um time menor. Ele tem um baita de um empresário que vai conseguir colocá-lo no time intermediário da França, da Itália, da Espanha, de repente até da Inglaterra, né?
um time menor, obviamente, e aí ele começa uma nova carreira, começa um novo momento da vida dele como um treinador do mercado europeu. É o que eu faria, mas é claro que as propostas maiores virão para ele do mercado brasileiro nesse momento. O Real Madrid não vai fazer proposta por ele. Então, é opção. Vou ganhar menos, mas eu vou entrar no mercado maior. Ou vou ganhar mais e vou ficar nisso aqui, ó. Vai ficar girando. Se ele sair daqui, se ele não for para o Palmeiras, ele vai para um time com menor condição do que o Flamengo. Aí ele já tem mais chance de perder. Ganhando, ele já não foi respeitado, imagine perdendo. É uma questão de opção. A minha seria mercado europeu.